Algum irmão tem o sentimento de orar? Amém. Pai amado, nós queremos orar nesse momento no nome de Jesus. Amém. Senhor, Amém. que todas as vezes, Pai, que escutamos a Tua palavra, nós se alimentamos de Ti, Senhor Jesus, porque o Senhor é a palavra, o Senhor é a nossa vida, e queremos Te agradecer, Senhor Jesus, por todo o sacrifício que o Senhor fez na cruz por nós e pelo sangue derramado para justificar os nossos pecados. Nós te agradecemos, nós te louvamos e nós te glorificamos. Pedimos ao Espírito Santo que ilumine o predicador dessa manhã, em nome de Jesus, para que ele possa trazer a palavra segundo o coração de Deus e não segundo o coração do homem, para a honra e glória do Senhor. Amém. 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 Glória a Deus. Irmãos, vamos iniciar com Romanos capítulo 3, versículo 19 em diante. Está cortando a internet? Não sei se é a minha ou é de alguém. Estão me ouvindo? Sim. Aqui tá Estou perfeito. ouvindo bem. Tá bem, irmão. Tua internet para Graças nós a aqui Deus, tá boa. Faganelli. Graça e paz, irmãos. Graça e Ô, paz, Carlos irmão. Fernando! Graça e paz, Faganelli. Amém. Ele veio. Glória a Deus. Romanos, irmão, Romanos repete, por capítulo favor. 3. Re- Romanos capítulo 3, 19 ao 24. Encontraram? Pode continuar? Pode fazer a leitura? Pode, Eita. irmão. Eu estou paralisado porque parece que está parado tudo aí, ó. Não estou vendo as imagens dos irmãos. Fala assim, ó. Ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, Isso. sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, irmãos, aqui deixa claro, né? Romanos capítulo 3 também, aqui no versículo 10 em diante, do 9 em diante, a conclusão que Deus tem da humanidade é que todos nós somos pecadores e nós não conseguimos agradar a Deus. Não somos justos, somos injustos e precisamos nos converter, né? Reconhecermos que somos pecadores e converter para Jesus Cristo. Outro texto que eu queria relacionar isso aqui, que é João 3,16, que é bem conhecido nosso, até o 21. Ele diz assim, ó, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que
as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Então, irmão, se tem alguma obra perfeita, essa obra foi cumprida na cruz, por Jesus Cristo. E nós precisamos permanecer nele, porque é nele que essas obras de Deus é feita, né? Através do seu Filho. E nós, permanecendo nele, ele cumpre em nós toda essa obra. E ele nos prova isso, um versículo que é bem conhecido nosso também, de Romanos, capítulo 5, ele fala assim, ó: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, olha aí a prova, o amor de Deus para com a humanidade. Mesmo nós desobedecendo ele, né, Adão desobedeceu e todos nós acabamos herdando tudo isso. E 1 João, não sei se os irmãos querem abrir, 1 João capítulo 4, para os irmãos encontrar aí. Capítulo 4, qual? 4, versículo 9 ao 10. Já. Nisto se manifestou o amor de Deus. Nisto se manifestou o amor de Deus em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados, né? Isso aí, ó, esse versículo enfatiza a iniciativa divina do amor de Deus. Então, a gente percebe, ó, no versículo 1, versículo 9 aqui do 4, fala assim: nisto se manifestou o amor de Deus em nós, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que vivamos por meio dele. Olha, a vida está no Filho, né? Por meio de Cristo que nós vamos ter a vida eterna. Nisto está o amor, né? Então, aí falando a respeito do amor de Deus, provando para nós. E aqui ele fala também que citar um pouquinho mais. Continuando a leitura aí. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Olha aí, ó, o amar ao próximo, né, como Jesus disse. Nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus, e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Então, preciso deixar claro, né, irmão, que Deus, ele dá essa ênfase em amar ao próximo como a nós mesmos, né? E mais para frente, não vamos citar outro
capítulo para estar dando uma ênfase mais nisso aí. E Mateus capítulo 16 fala assim, é o 24, não sei se os irmãos querem acompanhar a leitura lá, ou pode ir já lendo, alguém quiser ler, fica à vontade também. Qual o capítulo? Então, Qual o livro? é o capítulo 16, Mateus 16, 24. Então disse Jesus a seus Mateus, discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a vida por minha causa, achar-la. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em troca da sua alma? e- e- ó, porque o Filho do Homem há de vir na sua glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Né? Aqui mostra a obra da cruz, né, feita em Cristo Jesus, né, que ele fala aqui no 24, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Então, devemos carregar a cruz e ir para a cruz para matar esse velho homem que está em nós, que é desfeito, como diz Romanos capítulo 6, é somente nele que é desfeito o nosso velho homem, né? E é negando diariamente, tomando a cruz pelo evangelho, devemos seguir a Cristo. E ele vai retribuir essas obras que foram feitas por meio dele mesmo, não por nós, né? E João capítulo 8, 31 e 32, é conhecido nosso, só tem um jeito, né, de irmos para a cruz, né, e confiando em Jesus Cristo. Disse-lhe, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecer na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, irmãos, precisamos conhecer a verdade. Todos nós estamos aqui na luta, perseverando em Cristo Jesus diariamente, né? Mas muitos, eu vejo por experiência minha, no meu trabalho, muitas pessoas, você vê o vazio que as pessoas têm. Somente em Cristo Jesus que é preenchido mediante a palavra sendo implantada dentro. E isso é uma escolha de cada um, né? Como foi citado no estudo anterior, cada um escolhe o que quer. Só que qual o caminho? Há dois caminhos, né? Um caminho apertado, estreito, né? E são poucos que encontram esse caminho, e o largo, que muitos passam por isso. É uma pena que a gente, quanto mais a gente se aproxima das escrituras, a gente vai percebendo como o mundo é, como as pessoas são, como nós somos. Deus tem revelado para nós, cada dia, cada momento, né, a sua palavra, e essa palavra tem nos limpado diariamente. Ontem eu compartilhei com o irmão Heber, que às vezes, de uns tempos para cá, eu começo a buscar o Senhor de manhã, e eu sinto falta. Se eu não ler a palavra, parece que alguma coisa está faltando. E enquanto eu não vou lá escutar um hino, né, comer um pouco da palavra, parece que o dia não está bom, né? E aí, Mateus capítulo 7, ele vai falar sobre isso. É o versículo 13 em diante, ele fala assim: entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ele. Então, aqui deixa claro, há dois grupos, né, que entram, tem dois caminhos, caminho largo, caminho estreito, e cada um de nós devemos nos avaliar se de fato nós estamos no caminho estreito, né, estamos sendo disciplinados por Deus,
E Romanos, capítulo 1, versículo 18 ao 20, ele diz assim, ó, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça, porquanto o que Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Então, irmãos, Deus manifesta. Às vezes tem pessoas que não sabem ler, tem pessoas que não enxergam. Quantas pessoas que nós vimos aí, o cego de nascença, outro gritava para Jesus, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Isso Ele aí. queria ver, você vê, a luta dele, Zaqueu, subia na árvore, olha o esforço dele, ele queria ver Jesus Cristo. Muitas pessoas procuram a Deus pelo que ele pode oferecer, mas não é assim. Nós precisamos buscar o Senhor pelo que ele é, Amém. não pelo que ele pode me dar, porque o que ele pode me dar já foi manifesto. A obra de Deus, né, se fez carne e habitou no meio de nós, cheio Amém. de verdade. Então, nós precisamos crer nessa obra que já foi concluída por Amém. Jesus Cristo. Amém. E o Amém. Espírito Santo está aí convencendo o mundo do pecado, convencendo a cada um de nós, aos nossos corações, a todo momento, ele está falando pelas coisas que são criadas, pelas atitudes das pessoas, pela minha atitude. Então, será que eu sou um discípulo de Jesus Cristo? Eu estou permanecendo na palavra dele, no evangelho dele? Qual o evangelho que eu estou pregando? Então, irmãos, a humanidade, ela procura a verdade. E o que é a verdade? Todo mundo quer saber a verdade. A verdade, ela é importante em vários setores. Na matemática, na ciência, tudo quanto é setor, procuramos a verdade. A religião, ela tem um pouco de verdade, né? Se nós observarmos, está misturado, está mesclado, né? Jesus disse que todo mundo deve conhecer a verdade. Jesus disse que devemos conhecer a verdade. Jó disse, em 19:25, eu sei que o meu Redentor vive. Né? Pilatos disse também, em João 18:37, o que é a verdade? Então, todo mundo está à procura da verdade. Mas qual que é a verdade? Né? Paulo diz, eu sei em quem tenho crido. Em 2 Timóteo, capítulo 1:12, ele tem clareza e firmeza e convicção em quem ele tem crido. Né? Isso deixa claro para nós. Jesus disse que todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Isso é uma resposta que Jesus deu para Pilatos, em João 18:37. Muito bom. Desculpa. De onde viemos e para onde iremos? Mas todos nós podemos conhecer a verdade. Você pode acreditar na verdade. Você que está ouvindo, eu posso acreditar, qualquer pessoa pode acreditar na verdade, mesmo que não saiba ler. Conheço pessoas aqui, em Mundo Novo, que aprendeu a ler as Escrituras lendo as Escrituras. Não sabia ler, não foi à escola. Quantas pessoas crê só de ouvir e não enxerga, não sabe ler? Né? Um branco pode crer, um preto, qualquer pessoa pode crer, independente, velho, novo, depende do coração se voltar para o Senhor. Mas Jesus disse, eu sou a verdade. E você precisa aceitar isso pela fé, né? Acreditar nisso, para ir para a eternidade com Cristo. Se não acreditarmos na verdade e se converter a essa verdade que se manifestou ao mundo, como diz em João 3,16,
né? Esse amor de Deus que Deus transmitiu, essa transgressão que foi curada aí em Jesus Cristo, porque ele levou sobre si todas as nossas iniquidades, né? E Jesus também, ele é a personificação da verdade. Todos nós podemos pensar, eu que isso tudo pode ser uma mentira. Qualquer um pode acreditar. Falar assim, não, isso pode ser, posso não acreditar no que a Bíblia diz. Mas, né, é uma opção que a pessoa escolhe. Mas se a verdade, se é verdade, se ele é a verdade personificada e você rejeitou e cometeu um erro grave, né? Eu pessoalmente acredito no que está escrito, porque eu tenho vivido experiências com Cristo e que Jesus Cristo foi crucificado e morreu e ressuscitou por causa dos meus pecados. Quando você aceita a verdade, essa verdade, ela entra para dentro de você e começa a trabalhar. E o Espírito Santo começa a me convencer. Então, isso começa a mudar a vida nossa. Essa transformação que o Espírito Santo nos faz. Amém. Nos levar para crer naquilo que Jesus Cristo tem nos falado pelas Escrituras. Somente pelas Escrituras. Um irmão Amém. pode, às vezes, pregar, mas nós precisamos conferir. Atos 17 foi usado até no estudo lá na aldeia, que nós conhecemos. Todo mundo vem pregando as Escrituras. Mas será que de fato é a verdade? Eu tenho conferido, eu tenho que aprender de Cristo. Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Ele. Amém. Né? Isso mostra. João 8:24 fala também que se nós não crermos nessa verdade que está em Jesus Cristo, nós iremos morrer nos nossos pecados. Então, nós precisamos converter, reconhecer, né, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o verdadeiro Filho de Deus. Amém. Se não crermos que Jesus, como nosso Salvador, morreremos nos nossos pecados, né? Isso é João 8:24. O que devemos fazer? Precisamos nos arrepender, dizer, eu sou um pecador, eu preciso me converter. Isso já aconteceu com nós? Você que está me ouvindo aí, que vai ouvir essa mensagem, isso já aconteceu com você? Você já teve essa experiência com Cristo? Se não teve, converta-se agora, Amém. porque o Amém. dia da salvação chama-se hoje. Amém. A Bíblia diz de um jovem rico que queria ser salvo e perguntou para Jesus, mas ele não quis pagar o preço. A salvação é gratuita, foi feita tudo em Jesus Cristo, mas eu preciso aceitar isso tudo que Jesus fez e ter Amém. uma transformação na minha vida. Não somente no falar, mas sim no praticar. Comer, se alimentar, porque a palavra que eu me alimentar, ela vai me transformar. Se não Amém. tem transformação, eu posso estar sendo um hipócrita. Falando de Deus, mas não vivendo o que Deus quer que nós vivamos. Né? E Jesus Cristo fez, o jovem rico não quis pagar o preço, né? Ficou triste com a resposta de Jesus, mas Jesus, né, não mudará as suas regras. A regra está determinada e eu tenho que me sujeitar a elas. Não temos todas as verdades. Nós não temos, mas o Espírito Santo vivendo em você, o pecado não terá domínio sobre você. Porque se somos guiados pelo Espírito, nós somos filhos de Deus. O Espírito Santo nos tira a venda que está em nós. Né? Apocalipse, capítulo 22, se os irmãos quiserem acompanhar, versículo 15, ele fala de um grupo de pessoas aqui. Então, somente Jesus é a verdade. Ele fala assim, fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira.
Então, e somente Jesus Cristo, mediante o Espírito Santo, consegue nos limpar e pela palavra, pela verdade do Evangelho. Quanto mais eu me alimentar de Cristo, mais ele vai tirar toda essa podridão que nós temos, Amém. Amém. né? Irmão, muitas vezes eu ouço dizer, né, que querem curtir a vida as pessoas, encontrar a felicidade. Em nenhum lugar das Escrituras nós encontramos isso, que devemos buscar a felicidade. Encontramos a felicidade fazendo o nosso dever. Qual que é o nosso dever? Em fazer a vontade de Deus, levando uma vida disciplinada, uma vida, né, quebrantada, de arrependimento, confessamento, convertimento, todo dia. Todo dia nós precisamos. Será que as pessoas estão vendo Cristo em nós? Será que nós somos o bom perfume de Cristo, como o irmão Vitor citou para mim esses tempos? Será que as pessoas estão vendo Cristo em nós? E ao contrário, será que nós estamos vendo também as pessoas, Cristo nas pessoas? Será que nós só queremos que ver em nós Cristo? E nas pessoas nós também estamos ponderando, estamos considerando se Cristo está nela, Amém. né? Em nenhum momento, né, a Escritura diz isso, mas nós precisamos ser disciplinados. Nós temos períodos de felicidade, né? Mas o objetivo não é ter a felicidade aqui na Terra. Não é a felicidade. É ser um discípulo do Senhor Jesus Cristo. Pelo longo caminho da vida, nós temos momentos de felicidade, né? Nós percebemos isso, mas isso é pouco, né? Isso é momentos poucos. E ser um discípulo do Senhor Jesus Cristo, né? Aqui na Terra, para pregar o Evangelho, levar a palavra de Deus para ele, para que as pessoas se convertam e também para mim, converter a mim mesmo. Eu preciso ser salvo de mim, porque em mim não habita bem nenhum. Eu preciso ir para Cristo, para que ele faça isso. Ele fez na cruz, pela fé, nós somos salvos por ele. Nós cremos nisso. Aí, nós encontramos felicidade aqui e ali, né? Mas se você sentir um anseio por Deus, de mudar e ser uma nova pessoa, isso é Deus falando ao seu coração, o Espírito Amém. Santo falando, né? E nós não podemos perder essa oportunidade, porque agora é o dia da salvação. Amém. Amém. Jesus passou por vários lugares nas Escrituras, mostra várias cidades, e por ele pessoas eram curadas, porque iam até ele. Então, nós precisamos buscar o Senhor para encontrar, porque se nós não buscarmos, nós não vamos encontrar. O papel dele ele já fez, enviando o seu filho na cruz para morrer por nós. Né? Eu queria citar outro texto também, Hebreus capítulo 3, versículo 7, se os irmãos quiserem abrir. Se algum irmão quiser ler também, é até o 27. Assim, pois. Não, é isso mesmo, 3:7. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto, Amém. onde os vossos pais me tentaram. Cortou a voz. Nós vamos ler até o 19. Se algum irmão quiser ler em seguida para participar, fica à vontade. tá bom. O irmão Ronaldo parou no 9, né? Isso. Então, acrescentou, eis aqui É o 9. estou para fazer... Tá ouvindo? Estou ouvindo. Ah, tá. Vou de novo. É, então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Acho que não é, Remove. acho que não é esse, né?
Não, não é esse, Não, Vitor. É Não, o por de isso, Hebreus, capítulo 3, do 7 em diante. ah, Agora eu vou desculpa. ler por, aqui. Acho que é o 10 agora, né? por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no No coração. coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Tendo cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque nós porque nos temos tornado participante de Cristo, se de fato guardamos firme até ao fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Ora, Ora, quais os que... quais os Oh, que, tendo ouvidos, Sem revelar. está cortando a ligação do. ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram, de fato, todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Verdade. Olha aí, irmão, a exortação, né, que lembra também, 2 Coríntios, capítulo 6, 2 em diante, né? Ele repete aqui nesses textos, hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração, né? Como foi na provocação. Aí ele volta lá falando também no 15. Enquanto se diz, hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação lá no Egito. Todos nós conhecemos a história, né? Então, o Espírito Santo, ele está a todo momento convencendo. Às vezes a gente quer converter as pessoas, né? Eu, às vezes, quero pregar a palavra para alguém e quero que ela se converta rapidamente. E não é assim. Esse é o papel do Espírito Santo, como diz as Escrituras. E quem convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, nós precisamos entender o nosso papel dentro do que Deus quer que nós façamos. Nós somos apenas cooperadores, é um canal para que Deus leve a mensagem dele, para que a obra de Cristo alcance, né, maiores pessoas, porque o desejo de Deus é que todo mundo seja salvo. Ele não quer que nenhum se perca, né? Então o Espírito Santo está a todo momento nos falando. Então será que nós estamos confiando no Senhor, né, deixando ele trabalhar na nossa vida, né? Às vezes a gente deixa, mas daqui a pouco a gente já tira da mão dele, né? Então nós precisamos ser permanentes, tentar permanecer nele para que nós sejamos um canal para levar a mensagem da cruz para outros que possam se converter. E também para mim mesmo, né? Eu preciso converter todo dia. Todo dia eu preciso me arrepender e voltar para o Senhor, né? Entender que ele está aqui perto da gente. Mateus 25, ele tem outra parte aqui, outra passagem. Vou ler aqui rapidamente, mas o tempo, né? O tempo já está indo. Eu achei que ia ser rápido, mas não é rápido não, né? Mateus 25, ele fala aqui que Deus vai fazer um julgamento. Sobre quem aqui ele vai fazer, né? Então, eu vou ler meio rápido aqui para adiantar o tempo aí. No 25 de Mateus, versículo 31, fala assim, ó, quando vier o Filho do Homem em sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações
serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparada desde a fundação do mundo, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, enfermo e me visitaste, preso e foste ver-me. Então perguntaram os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando tivemos enfermo ou preso e te fostes visitar? O rei respondendo, lhe dirá: Em verdade vos afirmo que, sempre que o fizerdes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo forasteiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestiste, achando-me enfermo e preso, não foste ver-me. E eles lhe perguntaram: Senhor, quando te vimos com fome e com sede, forasteiro e nu, enfermo ou preso, ou não te assistimos? Então lhes responderá: Em verdade vos digo que sempre o que deixardes de fazer a um desses mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Então, isso aqui é uma experiência que eu convivo diariamente. Então, às vezes, é o que eu comentei, às vezes as pessoas veem Cristo em nós, mas será que nós estamos vendo Cristo nas pessoas? Porque aqui Jesus deixa claro, para mim, no meu entendimento, que ele, aquilo que eu faço, que eu hospedo, que eu, né, dou uma água, dou um prato de comida, alguma coisa que eu estou vendo um irmão com necessitado, eu acabo servindo, eu não estou fazendo para ele, eu acabo fazendo para Jesus Cristo. Tem textos que fala que teve pessoas, né, boas que acolheram o anjo, sabiam. Eu não sei te falar o versículo aí, só me lembrou essa passagem. Então, irmãos, essa é um posicionamento, né, que Jesus vai fazer esse julgamento dessas pessoas. Às vezes a gente vê uma pessoa necessitada, esse cara aí todo dia tá aí pedindo, não sei o quê. Aqui em Mundo Novo é assim, tem um mercado chamado aqui, né, nem vou falar o nome, parece que virou profissão. A gente fica ali todo dia as mesmas pessoas ali pedindo, e gente jovem, né, que poderia estar trabalhando, mas está ali, né, para provar nós. Então, a gente acaba, às vezes, todo dia está ali, né? Mas é claro, o Espírito Santo, ele sabe o momento de tocar na gente para a gente ajudar, né, essas pessoas que estão aí, como diz as Escrituras. Então, aqui eu queria citar mais outro versículo para estar encerrando, né, que já está dando aí uns 40 minutos. É Romanos capítulo 13, voltando para Romanos, né? Romanos capítulo 13, versículo 11 até o 14. Algum irmão quiser ler? E digo isto a vós outros que conheceis Romanos o tempo, 13, e digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque
A nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em imundícias, em dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhamos para a carne no tocante às suas concupiscências. Amém. Então, o versículo deixa bem claro para a gente, né, que precisamos, olha lá o 11, ó, e digo isto a vós outros, que conheceis o tempo, que já é hora de nós despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos, né, porque vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz, né? Então, tudo está, né, em Cristo. Ó, nós precisamos, o 14, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Isso só acontece, irmão, quando a gente usa Gálatas 5. Andai pelo Espírito, e jamais satisfarei os desejos da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Então, são opostos, né? Cada um de nós devemos, qual caminho que nós estamos seguindo, né? Qual verdade que nós estamos obedecendo. É a verdade do Senhor Jesus? Eu sou discípulo de Jesus, eu levo a palavra de Jesus Cristo, né? E precisamos despertar. Todo dia, todo momento, estarmos vigilantes. E nós não sabemos qual dia, qual hora que Jesus vai voltar. Pode voltar daqui a pouco, né? Como cita Amós 4:12. Ó Israel, né? Prepara-te para encontrar com teu Deus. Nós precisamos estar preparados. Aquele que não está preparado, então é bom se preparar, porque Jesus voltará. Quando nós não estaremos, às vezes, né, em comunhão com Ele, porque a nossa comunhão, às vezes, pensamos que é só com irmãos. Não é. É com o Pai e com o Filho, mediante o Espírito, né? Lembra João 4, a mulher samaritana? O Pai procura adoradores em espírito e em verdade. Eu preciso estar andando pelo Espírito de Deus e na verdade das Escrituras, né? Ouvindo a voz de Cristo. E Efésios capítulo 5, versículo 14, 21, do 14 até o 21, ele fala assim, ó, pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nércios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, e em nome do Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros com o temor de Cristo. Né? Então, aqui, ele pede para nós remirmos o tempo, despertar do sono, né? E Cristo nos iluminará, mediante o Espírito Santo. Então, você vê o tempo. O tempo, antigamente eu tinha tanto tempo, hoje eu não tenho tempo. O tempo parece que vai voando assim, ó. Você acorda, daqui a pouco já parece que já tem que dormir, tão rápido que passa. Né? Nós estamos em 2024, daqui a pouco é Feliz Natal, Feliz Ano Novo, e vai passando. Eu estou com 37 anos, até ontem conversando com o Marlon falou assim, eu achei que você era mais velho. Assim, o tempo vai passando e a gente não vai percebendo, e
E é assim a nossa vida, né? Então, qual o Senhor que nós estamos servindo, né? Se não estamos servindo o Senhor Jesus, precisamos, né, conhecer a doutrina dele e obedecer. Então, eu queria deixar uma mensagem aqui, rapidamente, já encerrar, né? Fala assim, você, né, que está aí ouvindo e ouvindo, não somente os irmãos aqui, mas todos aqueles que vão estar ouvindo essa mensagem, né, se não aceitou a Jesus Cristo, né, é um pedido que eu peço, né, como seu Salvador, Jesus Cristo, pela fé, aceite a Cristo, porque Cristo é o único que há salvação, né? Quando me lembro uma passagem que Jesus falou para os discípulos, vocês também querem ir embora? Aí Pedro responde, mas Senhor, para quem nós iremos? Se só tu tem as palavras da verdade, né, da vida eterna. Então, você percebe? Está testemunhado nas Escrituras. Nós precisamos ter essa intimidade com o Senhor, né? Nós precisamos aceitar Jesus Cristo como uma criança, com uma simplicidade. Ele diz, se nós nos se tornarmos como uma criança, de maneira alguma entraremos. Então, precisamos reconhecer, e a palavra de Deus, né? Quanto mais nós buscamos o Senhor, mais Ele nos limpa. A palavra de Deus vai nos transformando. Né? Romanos 12 diz, transformai-vos, né, pela renovação da vossa mente. Nós precisamos ter uma transformação. E Ele entra no nosso coração quando nós aceitamos pela fé e faz a transformação. E Ele está falando com você aí, ó, que está me ouvindo. Quantos textos nós citamos aqui, ó, do Evangelho de Cristo? Precisamos aceitar. Aceite agora Jesus Cristo. Aonde você está aí? Não importa o lugar. Você pode estar me assistindo aí em outro estado, não sei, em outro país. Aceite o Senhor Jesus enquanto há tempo. Nós precisamos remir o tempo. O tempo acaba. Nossa vida passa. A qualquer momento nós morremos. Hoje eu fiquei sabendo a notícia que uma pessoa que morreu jovem, conhecida nossa. É inacreditável, mas morre. Nós estamos morrendo. Cada dia que passa, as pessoas falam assim, fiz aniversário, né? Ganhei mais um ano. Ganhou não, perdeu. Cada vez que passa, nós estamos perdendo, estamos morrendo. Olha para nós, eu não tinha cabelo branco, quanto o Mário lembrou, eu, cabelo branco. Então, né, está passando o tempo e está na hora de nós nos despertarmos. Amém. Amém. Todo momento. Amém. Buscar o Senhor, né? E eu gostaria de encerrar com isso aí. Glória a Deus. Amém. Glória a Glória a Deus. Deus, aleluia. Amém.